A paz, irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, não somente hoje, mas durante toda a existência de cada um dos filhos de Deus. Queria compartilhar esta noite uma porção da Palavra de Deus, que está lá no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O texto diz o seguinte: E se o meu povo, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quero compartilhar com você esta noite a palavra de Deus sobre o tema Deus nos ama. E se o meu povo, demonstração do grande amor de Deus para conosco, mesmo esse povo muitas vezes encontrando-se rebelde, o Senhor Deus classifica-os como um povo dele. O amor de Deus é imensurável, não pode ser medido. O amor de Deus excede todas as coisas e a cada momento, minuto, segundo, o Senhor Deus nos mostra o seu amor através dos livramentos constantes em nossa vida, livramentos este que muitas vezes vimos e livramentos que Deus não nos permite nem ver. Deus deu várias vitórias a Israel através do rei Davi, demonstrando seu amor para com seu povo. Após o reinado de Davi, Deus levantou a Salomão, seu filho, para reinar sobre Israel. A primeira coisa que Salomão fez quando assumiu o trono, que era de Davi, foi oferecer holocaustos em sacrifícios a Deus. A segunda coisa foi pedir sabedoria a Deus para reinar seu povo. Não pediu riqueza, não pediu vitória sobre seus inimigos, ele pediu sabedoria. Isso alegrou o coração tanto de Deus, que Deus deu a ele muito mais que sabedoria. Deu um reinado que não houve nunca igual, um homem que nunca houve igual em toda a face da terra. A terceira coisa foi edificar um templo, a casa do Senhor, para oferecer sacrifício e holocausto a Deus. Essa casa era edificada de ouro, prata, linho, e esta casa somos nós hoje. Tudo isso era incomparável amor de Deus para com seu povo que ele tanto ama, que se chama pelo seu nome. O Senhor Deus ouve as petições quando chamamos pelo seu nome, porque sabemos que no nome dele há poder, e não existe outro nome em que podemos chamar senão ao Senhor Deus, por Jesus Cristo, através da pessoa bendita do Espírito Santo. Porém, a bênção é condicional. Logo então temos que nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se desviar dos maus caminhos. Se humilhar, a palavra humilhar significa tornar-se humilde. E uma pessoa humilde, nela há humildade. Humildade significa virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza. Ausência de vaidade, simplicidade, forma natural de viver, falar, agir, despretensioso, sem pretensões. Submissão, ato ou efeito de submeter-se a uma autoridade, a uma lei. Aceitação de um estado de dependência. O Senhor Deus nos deu o maior exemplo de humilhação. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel, Deus conosco. Em João 1,14 fala: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, o Senhor Deus se despiu da sua glória, veio habitar entre nós, humilhou-se a si mesmo, nos dando o exemplo de que é necessário nos esvaziarmos do nosso eu e nos vestirmos de Deus para verdadeiramente sermos vencedores. Orar. Orar significa dizer ou fazer súplicas. Suplicar significa pedir com humildade. Rogar, solicitação feita a um juiz ou tribunal de outro país para que determine o cumprimento de certos atos que fogem à jurisdição de quem solicita. Súplice, a palavra súplice é derivada de suplicar e significa prostrar-se, pedindo. Nós temos que pedir. Pedir para esse momento que toda a humanidade, toda a raça humana está passando. Pedir
para esse momento em que muitas pessoas estão deixando de viver, estão se autodestruindo, se flagelando. Pedir para que a ação de Deus seja ainda maior diante dos olhos daqueles que ainda não conhecem. Jesus tinha uma vida de oração, nos deixando exemplo de que neste mundo que vivemos precisamos seguir o seu exemplo. Mateus 14, 23 diz: tendo-os despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Mateus 26 e 36 ele fala: então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Em Mateus 26, 44 ele fala: deixando-vos novamente, fora a terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Buscar a face do Senhor. Buscar significa descobrir, tirar cobertura que ocultava, encontrar, se deparar com alguém ou algo, conhecer, ter conhecimento de algo ou alguém, saber muito bem sobre algo ou alguém. Em Gênesis 32, 28, a Bíblia ensina que Jacó lutou com Deus e com homens e prevaleceu, e passou a chamar-se Israel, que reina com Deus. Isso quer dizer que, vivendo desordenadamente, não conseguiremos prevalecer diante de Deus, mas se procurarmos viver em santidade, prevaleceremos. Foi o que aconteceu com Jacó, que recebeu o nome de Israel. Esta promessa é para nós aqui na terra e também para quando formos morar com Ele no céu, reinaremos com Ele. Se desviar, se converter dos seus maus caminhos, desviar, vem a ser mudar de direção, mudar de destino, afastar-se de lugar onde se encontrava. O Senhor Deus conhece os que se desviam dos caminhos tortuosos. Em Jó 1,8 disse o Senhor a Satanás: notaste, porventura, meu servo Jó, que ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Jó 2,3 disse o Senhor a Satanás: notaste, porventura, meu servo Jó, que ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitasses contra ele para consumir sem causa. Jó foi um homem vitorioso em Deus e tinha um nome comentado no céu por se desviar dos maus caminhos aqui na terra. Nós também poderemos desfrutar da mesma bênção que Jacó desfrutou, se procurarmos seguir esse exemplo de Jó na presença de Deus. Então eu ouvirei dos céus. Deus ouve quando falamos com Ele. Ouvir significa escutar ou estar atento para ouvir, prestar atenção para ouvir alguma coisa. João 9,31 diz: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse Ele ouve. A melhor coisa que existe é podermos abrir o coração para alguém. Ele fará o que estamos sentindo, sejam alegrias, sejam tristezas. O Senhor Deus está sempre aberto a ouvir quem é que teme Ele. Perdoarei os seus pecados. Possuímos uma natureza pecaminosa, infelizmente. E quando passamos da lei da inocência para a lei da consciência, nós nos deparamos com este conhecimento. E o único que pode perdoar, nos livrar dos nossos pecados é Jesus Cristo. Romanos 3,23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos 8,1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E sararei a sua terra. Sarar significa curar, restituir a saúde de quem estava doente física ou espiritualmente. Então o Senhor, Ele vai sarar a mim e a você. O Senhor vai curar a mim e a você, porque é a palavra dEle. O profeta diz que Ele levou sobre a cruz de madeira todas as nossas dores e também enfermidades. Então não precisamos temer a nada, porque o Senhor toma conta daqueles que nele confiam, daqueles que se lançam às suas mãos, daqueles que se lançam aos seus cuidados, porque Deus não é filho do homem para que minta, muito menos se arrependa.
E quando Deus fala algo, já está selado, marcado no seu reino, na sua palavra. O Senhor Deus nunca nos deixará a nossa própria sorte, se procurarmos sempre buscar a Ele e termos uma vida de renúncia e colocarmos a nossa fé em prática sempre, Ele atuará em nossa vida. Eu quero concluir com Hebreus 11, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi mais feito daquilo que se vê. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que ela chegue até as pessoas que nos ouvem, que ela entre no coração daqueles que estão desesperados, daqueles que estão angustiados, daqueles que não sabem mais o que vão fazer. Que a Tua palavra, Senhor, entre na vida dessas pessoas e elas saibam que existe um Deus do céu que tem cuidado de cada um de nós e que espera ansiosamente para cuidar deles também, para entrar na sua vida, entrar no interior do seu coração e reinar para sempre, tomando conta, suprindo e trazendo alegria e felicidade. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa noite que estamos vivendo. Tu és maravilhoso. Até aqui, Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado. Que o nosso Deus venha abençoá-lo rica e abundantemente. Que Deus assim cumpra a Tua palavra no coração de todos vocês, não somente hoje, mas durante toda a sua vida. Amém e amém.